Então, como primeiro palestrante, gostaria de convidar Efrem Maranhão, consultor em regulação e avaliação da educação superior no Brasil e em Portugal. Seja muito bem-vindo, Efrem. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar nesta reunião. Na verdade, o Celso tinha me chamado ano passado para estar no Costão do Santinho, mas, na verdade, a pandemia atrapalhou todos esses planos, mas a ABMS trabalhou muito bem esse momento, fazendo um conjunto de reuniões, evoluindo bastante temas, soluções e exemplos de sucesso. E eu quero dizer que quero me parabenizar com a competência da ABMS dos que fazem o fórum. É muito importante dar continuidade ao CEBES, porque é uma oportunidade de discutir a temática atual. Não é? E eu queria dizer que é uma satisfação. Hoje eu assisti pela online e foi um prazer reencontrar vários amigos. É óbvio que eu gostaria de estar presencialmente e abraçando-os, mas é o momento que estamos vivendo e estamos sabidamente, competentemente fazendo adequações. A programação está excelente. Eu também quero aproveitar para prestar minha homenagem póstuma às 3 lideranças e referências da educação superior brasileira que perdemos este ano: o professor Antônio Veronese, o professor Gabriel Mário Rodrigues, o professor Hermes Figueiredo Guerreiros, grandes empreendedores da educação e meus caros amigos. Quero saudar ao Celso e a todos os participantes e presentes, na certeza de que nos encontraremos no próximo CEBESP, todos vacinados. Sem dúvida, a pandemia SARS-CoV-19 nos trouxe desafios, mas também possibilitou um conjunto de avanços, especialmente no que se refere às possibilidades de inovação e incorporação de novas tecnologias. Nós ouvimos hoje várias falas mostrando as diversas possibilidades, o que está se fazendo no Brasil e no mundo, com alguns exemplos, não é? E agora tivemos uma feliz abertura, não é, com o ministro da Educação, não é, falando da necessidade de mudança. Isso nos traz esperanças e boas perspectivas para a educação superior. A implantação da avaliação externa virtual em loco já é um avanço decorrente da condição da pandemia. Como vocês deram mais destaque à minha ação da articulação Portugal-Brasil e não ao que eu fiz e faço no Brasil, onde fui presidente do Conselho Nacional de Educação, presidente do Conselho de Reitores, etc., eu queria começar falando exatamente de Portugal. Em Portugal, eu tive a experiência de trabalhar na Universidade do Porto, dentro do Centro de Investigação e Pesquisa em Educação Superior, na condição de professor sênior visitante com apoio da CAPES. E posso, a partir de tudo que vi e vivenciei, afirmar que 2 fatos foram marcantes e decisivos para avançar na qualidade da educação superior em Portugal. Quero chamar a atenção que isso é muito importante porque nós precisamos efetivamente trabalhar essas condições. O primeiro fato foi que tudo sobre educação em Portugal só é definido por lei. Não é o gestor de plantão que vai baixar portarias mudando a legislação, não é? Ou o regulamento. Não é? E, como é tudo por lei, o decreto-lei, a regulamentação, esse é um passo que eu considero como fundamental. Um outro fato que fez, inclusive, que Portugal tivesse que se adequar, tivesse que modificar o que estava já instituído, não é? Portugal, como um agente, também era muito conservador, não é? Muito focado só na lógica de
formar pessoas para serem bons empregados, não é? Não considerando a lógica do empreendedorismo, não considerando a lógica de que a educação é um contínuo que se faz com formações iniciais e com educação permanente. Então, isso hoje é um foco muito presente. E, mais recentemente, há 2 anos, eles começaram a discutir um projeto de ensino à distância com qualidade. Então, há um avanço também em Portugal, mas o que eu quero dizer é que, com essa regra de tudo ser feito por lei e graças ao processo de Bolonha, se permitiu que Portugal desenvolvesse aí em parceria, em trabalho conjunto com as outras nações europeias, um grande projeto de educação. Isso é fundamental porque a lógica anterior de Portugal, que era como a nossa, formar graduados, bacharéis, técnicos, na verdade, lá a educação ela é binária, você trabalha com as universidades e com os politécnicos. As universidades podem dar todos os graus. Os politécnicos só poderiam dar o grau de bacharel, tá certo? Cursos de pequena duração. Com a mudança da legislação, por conta de Bolonha, eles tiveram que trabalhar com ciclos de estudo. Então, é o primeiro ciclo que equivale à nossa graduação, o segundo ciclo que equivale ao nosso mestrado e o terceiro ciclo que equivale ao doutorado. O que estão fazendo é diminuindo e otimizando essas questões. De tal forma que, ao fazer isso, ao compatibilizar o sistema educacional para uma lógica europeia, tá certo? Isso garante que os instrumentos de mobilidade e empregabilidade dentro do sistema europeu está garantido. Até porque a educação ela é feita baseado no sistema europeu de transferência de acúmulo de créditos. Não é? Então, agora, por conta do Covid, o ministro que trabalha Educação Superior, Inovação, Ciência e Tecnologia já está trabalhando conjuntamente com todas as universidades e instituições de pesquisa, com os empreendedores, com os grandes empresários, um projeto que é da comunidade europeia, mas que está sendo desenvolvido em Portugal dentro de uma lógica que se chama Iniciativas Skill for Pós-Covid, competências para um futuro. Isso visa a valorizar e reforçar a resposta conjunta, tanto do sistema de ciência como do sistema de ensino superior. E tem, por finalidade, identificar os principais constrangimentos, desafios e oportunidades que a pandemia trouxe, não é? Antecipar o papel das instituições de ensino superior frente a essa nova realidade, inclusive levando em conta as consequentes transformações socioeconômicas, não é? Identificar novas formas de abordagem nos diversos níveis de funcionamento e organização das próprias IES, que garantam capacitar, inclusive com soluções inovadoras a nível institucional, criando formas colaborativas como redes, arranjos colaborativos, consórcios de formação avançada na investigação, na inovação, envolvendo instituições de ensino superiores, empregadores públicos e privados, entidades empreendedoras, públicas e privadas. Então, esse é um grande avanço que está começando a ser discutido, inclusive com a possibilidade que antes não existia, porque só trabalhava a lógica do primeiro, segundo, terceiro ciclo, com formações curtas, formações que permitem capacitar o indivíduo que já está no mercado de trabalho, que quer se qualificar em aspectos específicos, e também propiciar créditos para alguém que quer, aos poucos, fazendo sua formação e depois levar esses créditos para os ciclos.
Então, essa é uma outra lógica que está sendo desenvolvida. Fomentar o desenvolvimento da pós-graduação no âmbito da profissão, porque é importante garantir que os profissionais tenham essas competências do futuro, porque a universidade não se preocupou com isso. A universidade se preocupou muito com os currículos tradicionais. Então, é importante trabalhar todas essas questões. Eu não vou me alongar mais nesta questão, mas eu quero, em cima dessas possibilidades, mostrar a vocês o que é que aconteceu aqui no Brasil em termos de avaliação. Não é? Então, nós temos fizemos o retrato inicial de Portugal, as perspectivas, mas no Brasil nós começamos a discutir avaliação, eu era reitor da Federal de Pernambuco, construindo um modelo de avaliação institucional, que gerou o PAIUB, todos vocês conhecem. Por coincidência, o reitor Alberto Amaral, que é meu amigo, reitor da Universidade do Porto naquela época também, ele estava junto com o Conselho de Reitores Portugueses discutindo modelos inovadores de avaliação. E isso facilitou muito a integração. Nós o trouxemos para reuniões na ANDIFES, reuniões no CRUP, e isso gerou realmente discussão sobre temáticas sobre autonomia, avaliação, financiamento. Não é? Bem, nós temos um problema porque nós somos um país cartorial, muito conservador, meio arredio às mudanças, às transformações. Então, é preciso que a gente conheça, como foi mostrado hoje, o que está sendo feito no mundo. Não é? E conheça um irmão nosso que conseguiu sair dessas amarras burocráticas que o ministro da Educação também falou. É preciso desregulamentar. Não é? Então, Portugal evoluiu, criou uma agência de avaliação autônoma, a A3ES. E essa agência ela faz uma avaliação independente, tanto das instituições quanto do governo, tem autonomia, tem recursos próprios e consegue, com isso, garantir uma avaliação segura. A agência trabalha muito na lógica de peritos especialistas, tirando da própria universidade. Não é? E essa independência ela é extremamente salutar, porque das decisões da agência cabe recurso aos órgãos superiores da agência. Não é? A agência valida cada estudo por 5 anos. Não é? Avalia os ciclos e as instituições. É importante também destacar que, dentro do modelo português, nós temos um conjunto de elementos que favorece que a avaliação seja feita de modo tranquilo, porque ela não é feita para punir, ela é feita para dialogar a agência e a instituição. No Brasil, nós estamos precisando rever todo o nosso processo de avaliação, quer na graduação, quer na pós-graduação. Na graduação, nós temos 2 grandes referenciais que eu acho que todos vocês deveriam conhecer. O primeiro é o parecer do Tribunal de Contas da União, da conselheira relatora Ana Arraes. A Ana, ela diz, que é pernambucana também, diz que tem certeza que os indicadores de qualidade instituídos pelo Ministério da Educação necessita de ajuste em sua fórmula de cálculo para que reflita o real nível de qualidade dos cursos ofertados. E segundo, constatando, apesar de todo o sistema de credenciamento, recredenciamento, autorização e avaliação das instituições e dos estudantes consumirem consideráveis recursos do governo, ele não garante um padrão elevado de qualidade, como se esperaria. Ao contrário, o sistema de avaliação, entre eles o ENAD, não trabalham com padrões de referências explícitas de qualidade, mas se limitam a indicar que o curso A é melhor do que o curso B, que é pior dentro do seu grupo, sem dizer se sua qualidade é aceitável ou não, em termos absolutos.
Além disso, universidades e centros universitários que têm autonomia. A autonomia tem capacidade, independentemente das avaliações, de abrir seus cursos. Então, é importante conhecer o parecer do Tribunal de Contas. Ele conclui dizendo que tem que mudar. Ele conclui dizendo que o conceito preliminar de curso, o índice geral de cursos, não serve para nada. Não é? Eles não comparam nada com nada, eles não parametrizam bem, não é? E que é preciso mudar. Ele até sugere que o que tem que ser valorizado é o conceito de curso, o que a gente sempre concordou e sempre falou. Não é? Então, a ideia não pode se acabar o ENAD, mas tem que modernizar o ENAD, certo? Porque o ENAD está previsto em lei, a não ser que mude a lei, que é outra possibilidade. Outro elemento importante nesse momento, que vocês também têm que saber sobre a avaliação do Brasil, é a visão da OCDE. Eu falei de Portugal. Portugal, quando foi começar a discutir mudanças, ele teve uma avaliação da OCDE, onde mostrou que era preciso mudar tudo que estava instituído em Portugal. Aqui no Brasil, tanto o CONAES quanto a CAPES acharam que deveriam pedir essa avaliação da OCDE, que foi feita em 2018. A opinião da OCDE vai ao encontro do que está dito também no Tribunal de Contas, tá certo? E ele mostra que há incoerências muito graves com o ENAD, com os conceitos preliminares de curso, com os conceitos gerais de curso, com o IDD, mostrando que é preciso repensar tudo. Esses documentos são disponíveis, é interessante que vocês conheçam. Se a própria ABMS pode ceder para vocês. Então, na graduação é isso. Na pós-graduação, como é feito em Portugal e como é feito na Europa? Eles avaliam a graduação e a pós-graduação juntos. Não é? Você tem os ciclos. Não é? Então, não existe um órgão só para a pós-graduação. É a própria agência A3ES que faz a avaliação tanto da graduação, quanto da pós-graduação, quanto da instituição. Então, aqui se coloca muito questões operacionais, né, de que os comitês da CAPES, eles são comitês realmente de excelência, eles conseguiram desenvolver uma pós-graduação realmente de qualidade no Brasil. Ele é um modelo para a gente, porque funciona muito bem, tem respeitabilidade, mas cai no mesmismo. Por quê? Porque terminam os mesmos avaliando os mesmos. Por isso que é tão difícil você aprovar um novo curso de pós-graduação. Não é? Por isso que é preciso mudar essa lógica. O que é que se fez tanto para a graduação quanto pós-graduação? Se internacionalizou a avaliação. Toda avaliação tem um componente internacional, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Isso para tirar a endogenia da lógica de proteger os seus. Não é? Então, isso é extremamente importante, não é? E tem que ser pensado e trabalhado. Então, o que eu gostaria de destacar é que a gente tem que vivenciar no Brasil dois momentos. Um momento criado por essa possibilidade aberta pelo ministro de se trabalhar um entendimento para avançar, não é, na regulação, não é? E aí pegar alguns desses elementos mudando a estrutura infralegal. E um segundo momento com leis, inclusive leis que acabem com essa história de todo mundo estar regulamentando através de portaria e resoluções a vida de quem está na educação superior. Então, isso é muito importante que aconteça, não é? Para que a gente tenha um padrão de qualidade. A Europa tem um padrão de qualidade. A Europa avalia todas as agências que elas têm nos seus países a cada 5 anos, para garantir que as agências estão trabalhando com qualidade e responsabilidade. Não é? Na avaliação que a OCDE fez no Brasil, ele nem citou o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional da Educação é muito importante para nós, porque a gente tem uma lógica ainda de governo, não é? E o Conselho assessora o governo.
Então, ele é a voz da comunidade no governo, da sociedade no governo. Até que se mude a legislação, temos que fortalecer o papel do Conselho Nacional de Educação. Há algumas estratégias, não é? E que eu acho importante e relevante, como criar uma lei do ensino superior, que se falou muito no governo do PT e nunca se operacionalizou, ficou se fazendo tudo por decreto e por portarias, não é? Criar uma agência independente e autônoma. Enquanto não se cria essa agência, se busca mecanismos mais flexíveis, não é? E mais ágeis. Pode criar agências, inclusive, regionais, etc. Há uma figura que eu acho extremamente importante, que é a lógica dialógica. Então, existe um elemento na agência de avaliação que faz exatamente a interface entre a agência, a instituição de ensino e os avaliadores, onde, se identificando as dificuldades, elas são apresentadas num contínuo para que se possa corrigir. E porque a ideia não é fechar curso, a ideia é melhorar a qualidade de cursos. Não é? Então, esta é, em linhas gerais, isto é o que eu gostaria de mostrar a vocês. E eu escrevi, por conta dessa minha estada em Portugal, 2 artigos, um sobre a educação em Portugal, depois eu vou disponibilizar para o fórum, e o outro sobre a educação brasileira, onde eu coloco em detalhe todas essas questões. Desejando sucesso ao nosso fórum e a perspectiva de reencontro do próximo ano. Obrigado.